Pronto, estamos no ar. Bom dia, Marcos. Bom dia, Maurício. Bom dia a todos. Bom dia a todos, prazer. Vamos esperar uns minutinhos, aí depois eu já apresento vocês. Bem-vindo a todos que estão entrando. Já estamos com um grupo bom de pessoas. Não vamos demorar muito também, porque a gente tem muita coisa para falar, né? Exatamente. Um prazer estar com todos aqui no ar, mais um evento, mais um webinar da Geofusion. Bom, hoje o assunto é localismo e o futuro das lojas, como se adaptar à nova jornada do consumidor. Vamos lá, gente. Então, repetindo, o tema de hoje é localismo e o futuro das lojas, como se adaptar à nova jornada do consumidor. Eu estou aqui com o Maurício Morgado e o Marcos Lupi. O Maurício é coordenador do FGV-SEV, que é o Centro de Excelência em Varejo da FGV-AESP. E o Marcos Lupi é professor da USP Leste e coordenador do MBA Varejo USP Exalc. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Suzana Figoli, eu sou diretora da Geofusion. Estou aqui para ser meio que moderadora aqui, né? Vou colocar nos intervalos, vou pegar as perguntas que vocês fazem, colocar para o Maurício e para o Marcos lá no final do evento. Vou falar um pouquinho antes da Geofusion, depois a gente já começa. Acho que vai ser uma manhã bem legal. O Maurício e o Marcos têm uma experiência incrível, eles vão mostrar coisas assim muito verdadeiras, né? Não vai ser uma manhã teórica, né? Eles vão mostrar o verdadeiro varejo como está hoje em dia no mundo. Tem uma questão ali que eles vão falar bastante de como o mundo on e offline se combinam e vão mostrar exemplos de varejistas fora do Brasil e no Brasil que têm feito com maestria essa integração entre o mundo on e offline. Então, é como o Maurício fala, né, organizações digitalmente integradas. A gente vai ver uma verdadeira reconfiguração das lojas físicas que considera o novo perfil do consumidor com uma fluidez, né? Nós, como consumidores, queremos essa fluidez entre o mundo off e online, e é isso que eles vão mostrar. E como é um evento da Geofusion, a gente não poderia também deixar de trazer o fator onde dessas questões. Então, sim, é uma integração do mundo off e online, e há uma série de decisões, uma série de análises sobre o fator onde, como a gente fala na Geofusion, que precisam ser feitas essas análises para que o varejo realmente possa tomar melhores decisões sobre como fazer essa integração on e off e como tratar o mundo offline, em que momentos colocar uma configuração de loja ou outra, enfim, vamos ver esse tipo de coisas hoje. Falando um pouco aqui sobre a Geofusion é uma empresa especializada em inteligência geográfica de mercado, nós temos 25 anos aí de atuação, temos o nosso software OnMaps, que é uma solução SaaS, que é Software as a Service, que atende as mais diversas empresas de varejo, serviços, indústrias de bens de consumo, mostrando para elas onde e como elas podem crescer em cada quarteirão do Brasil. Além do OnMaps, nós temos também uma solução chamada OnData, que é uma solução de APIs, onde os nossos clientes podem consumir os nossos dados para alimentar outros sistemas que eles possuem. E temos também um braço muito forte de consultoria, onde a gente tem um time de especialistas em inteligência geográfica de mercado, que fazem com que os nossos clientes consigam atingir os resultados de uma forma mais rápida, com uma metodologia muito forte por trás dessas análises. Bom, falar um pouquinho aqui do nosso webinar, a gente vai ter mais ou menos 45 minutos de exposição, e aí uns 15 minutos para perguntas, né, que vocês podem ir mandando conforme a gente está aqui conversando, vocês podem ir colocando as suas perguntas no chat, e aí o Alex Ramos está nos nossos bastidores, e ele vai colocar um pouco de ordem nessas perguntas para que eu possa fazê-las depois para o Marcos e para o Maurício. Então, não deixem, por favor, de mandar as suas perguntas ao longo da apresentação. E também o Alex vai colocar algumas enquetes, e aí vocês podem responder e a gente vê os resultados aqui online para todos. Então, acho que é isso, né, de apresentações gerais. O Maurício vai pilotar, né, o PPT agora no começo para ver as imagens, a gente tem alguns filmes no meio. Então, o Maurício vai começar a apresentação dele, na sequência vem o Marcos, e aí a gente abre para perguntas, pessoal. Então, sucesso aí na apresentação, Maurício e Marcos. Acho que nós dois, Marcos, saímos agora e deixamos para o Maurício. Você está mudo, Maurício. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Suzana. Legal encontrar o Marcos de novo aqui.
e a gente poder trabalhar em conjunto nesse tema. Deixa eu só ajustar aqui minha apresentação, porque ela andou para o lugar errado. Está no lugar certinho agora. Então, o que a gente gostaria de falar, né? Primeiro, para inicializar, eu acho que tem algumas coisas fortes no varejo. Uma delas é personalização. Personalização tem acontecido com bastante força, né? A gente tem notado isso em todas as visitas que a gente faz para a NRF e tudo que a gente vê por lá, né? A jornada de compras mudou bastante, isso tem caracterizado todo o jeito como o varejo trabalha. O Marcos vai mostrar alguns exemplos, pelo que eu vi, que tem muito a ver com essa nova jornada de compras, né? As pessoas não perderam importância de jeito nenhum, a experiência de compra está sendo cada vez mais valorizada. Essas são grandes e principais pontos aí que tem mudado o varejo como um todo. Mas tem um pano de fundo, que a gente chamou lá na GV, de organizações digitalmente integradas. São organizações que aprenderam a integrar muito bem o online com o offline. Eu queria mostrar alguns exemplos para vocês, mais para provocação, digamos, né? E termos aí um pouco desse panorama do que seriam organizações digitalmente integradas. As organizações digitalmente integradas não são necessariamente aquelas em que simplesmente você compra no online e vai retirar lá no offline, né? Tem muita coisa assim já bem instalada, inclusive aqui no Brasil, que tem o exemplo da Best Buy com o Store Pickup. Existe uma integração, sem dúvida, mas o que a gente está chamando de organizações digitalmente integradas é muito mais do que isso, é muito mais amplo do que isso, né? Eu acho que talvez um grande exemplo de organizações digitalmente integradas é o caso da Amazon. A Amazon é um varejista que já nasceu totalmente digital, né? E aqui tem um exemplo da Amazon Go que eu acho muito bacana vocês conhecerem. Vou mostrar um filminho aqui de uma pessoa entrando na loja da Amazon Go sem fricção nenhuma. Vamos dar uma olhadinha? É uma colega nossa que estava lá fazendo essa experiência. E olha que bacana como isso aqui funciona. Basicamente, ela teve que ter um QR Code. Com isso, ela entrou na loja, não deu nome, não falou nada, e ela começa a ser reconhecida imediatamente. Esse processo, estou aqui pilotando o filme, deixa eu voltar para a apresentação, esse processo faz com que ela tenha acesso a uma loja como essa aqui que vocês estão vendo. Lá em cima vocês vão ter inúmeras câmeras que vão monitorar essa pessoa, ela não vai conversar com ninguém, não tem ninguém atendendo nessa loja. Vocês já viram filmes disso, com certeza, há uns 3 anos atrás, mas nada como visitar a loja pessoalmente, né? Então, assim, ela entrou apresentando o QR Code, começa a navegar pela loja, e lá você vai ter um misto de loja de conveniência com delicatessen, tá? E ele vai reconhecer tudo que você pegar. Você pode colocar dentro do casaco, dentro do bolso, na sacolinha, carregar na mão. E vai ser possível adquirir itens como cafezinho da manhã, como esse que está aparecendo aqui no Starbucks. Ele vai reconhecer que você apertou o botão e está levando um copo de café. Ele também vai saber se você pegou, por exemplo, essas comidinhas lá que estão prontas. Você percebe que o preço não é o mais barato do mundo, mas assim, pensando que nós estamos em Nova York, né, e que há 2 anos atrás não existia nenhuma loja dessa em Nova York, somente a ideia, e agora, quando a gente foi em 2020, quando ainda podíamos viajar, já existiam 8 lojas lá, oferecendo esse tipo de serviço que vocês estão vendo aqui. Comidinha pronta, muita coisa para o café da manhã, a gente visitou num horário que era tipo 11 da manhã, então tinha um pouco de almoço e um pouco de café da manhã ainda. E aqui, mais um take aí dos equipamentos que são utilizados para monitorar o cliente, que faz tudo sozinho, sem ser atendido por ninguém, e muito importante, sem passar pelo caixa, né? Então, falta produto, tem uma rupturazinha aqui, mas você pode levar o seu filezinho para o jantar. É bacana essa sinalização de que estava tão bom que acabou. Então, assim, são lojas do mundo online casado com offline muito bem, mas que enfrentam problemas que todo varejista enfrenta, né? Aqui está faltando mercadoria, em 2 lugares estava faltando mercadoria. Vou mostrar para vocês, então, como é que ela sai da loja, né? Como é que, a partir do momento em que a mercadoria está na mão, por exemplo, ela, com uma dificuldade incrível, como vocês vão ver aqui, sai da loja. Dá uma olhadinha, pessoal. Isso aqui é simplesmente ela saindo. Essa é a turma que estava lá com a gente. Ela saiu, não fez nada. A catraca abriu, não precisou apresentar nada. A catraca, a loja, né, reconheceu que ela estava ali pronta para sair.
E aí, o que acontece na sequência, né? Na sequência, você vai receber como cliente, cerca de 20 minutos depois, o extratinho das suas compras, sua nota fiscal, digamos, né? Se fosse essa linguagem aqui que a gente utilizaria. Então, olha quantos dados importantes tem aí. Ali está o meu QR Code, né? Eu também fiz a experiência, comprei esses moranguinhos aí vocês vão perceber a riqueza de informações que isso gera. Eu fiquei 6 minutos na loja, fui na loja que está anotada aqui no endereço, né? E imagina agora se eles começarem a cruzar todos esses meus hábitos offline com os meus hábitos online de compra lá na Amazon Go, ou na Amazon como um todo, né? Então a gente começa a ter aí um acompanhamento da vida dos clientes muito forte, muito poderoso. Esse é um varejista que já nasceu online, né? A Amazon, desde 95, é a estrela aí do mundo online. Tem outros varejistas que tiveram que se adaptar. Então, o Starbucks é um cara que nasceu nos anos 70, final dos anos 70, mais ou menos, teve um auge e um crescimento gigantesco pelos anos 90, 2000. Agora, a gente tem que pegar um varejista desse tipo, que é muito conhecido por ser o tal do terceiro lugar, não sei se vocês se lembram, né? A gente tem a casa, tem o escritório, e eles se vendiam como um terceiro lugar, um lugar para você trabalhar, encontrar os amigos, e normalmente as lojas ficavam cada vez, ou estavam se tornando cada vez mais confortáveis, mais hospitaleiras, né? O que eles inventaram aqui? Para juntar o mundo online com o mundo offline, numa região muito movimentada, que é a Penn Station, eles fizeram uma loja que simplesmente funciona para pick-up de mercadoria. É uma região em que chega ônibus, chega trem, muitos táxis, muita gente andando a pé. Como é que funciona o negócio, então? Baixa o aplicativo, faz o pedido pelo aplicativo e passa ali na loja somente para retirar os produtos. Então, vocês estão vendo que quando a gente visitou uma loja pequenininha, não tinha, sei lá, 20 metros quadrados, sem nenhum lugarzinho para sentar, tinha lá 4 pedidos esperando para serem retirados, numa prateleirinha, num standzinho como esse aqui que vocês estão vendo. Tem, obviamente, uma pessoa lá. Dá para pedir alguma coisa ali sem utilizar o aplicativo? Dá, mas ela não foi bolada para isso. Então, passou, pegou, foi embora. Então, a gente vê, primeiro, um varejista que nasceu no mundo online, agora a gente vê um varejista que nasceu no mundo offline, fazendo adaptações, é um varejista que vem dos anos 70, digamos, e tem outros varejistas, aqui tem um de 2014, que nasceram puramente no online. Eles fizeram as lojas depois, digamos, para oferecer showroom. A Peloton é um desses. Eles vendem equipamentos para ginástica, alguma coisa de roupa e tal, mas, assim, a estrela da Peloton é essa bicicleta que vocês estão vendo aqui. A pessoa faz uma assinatura literalmente dessa bicicleta, alguma coisa como $40 por mês, e paga também, durante quase 50 meses, a bicicleta, que custa uns $2.500. Então, ele vai pagar algo como $80, $90 por mês para ter direito de usar a bicicleta e, nessa telona bonita que está aparecendo aí, assistir aulas que podem ser ao vivo ou gravadas, com professores que são tratados como verdadeiros artistas, estrelas, dentro do site da Peloton. Então, fundado em 2014, quando a gente visitou essa loja em 2020, eles já estavam expandindo para a Inglaterra, para o Canadá e para a Alemanha. Depois veio a pandemia e o crescimento, a valorização das ações dessa empresa assustador. Com a ideia de fazer exercício em casa, então, não poder ir nas academias, eles ganharam um espaço gigantesco. Tá? E o bacana é que não é simplesmente a aula de spinning por si mesmo, né? A gente tem um quê de show nessa história toda, e eles gravam essas aulas em 2 estúdios, um na costa leste e outro na costa oeste. A gente teve a chance de assistir, já está um vídeo bem bagunçado, mas a gente teve a chance de assistir a gravação de uma dessas aulas. A gravação é transmitida ao vivo, mas depois você consegue assistir em casa. Dá uma olhadinha aqui, o buchicho que estava acontecendo no momento que a gente passou lá. Nós fomos expulsos, literalmente. Olha a correria, depois vai embora que a gente vai começar a gravação, né? Então, é um varejista que nasce em 2014, já totalmente adaptado ao mundo digital, depois até entra no mundo das lojas físicas para fazer um pouco desse charme aí e criar essa experiência mais próxima com o produto.
Bom, então a gente veio de um varejista que nasceu no online, que é a Amazon, aí depois passamos para um varejista que nasceu no offline, que era a Starbucks, que fez adaptações. Vimos agora, né, com a Peloton, um varejista de 2014, e que tal um varejista de 1901? Então a Nordstrom, uma das poucas lojas de departamento que sobreviveu, fazendo adaptações agora incríveis, como, por exemplo, a Nordstrom Local. Uma loja da Nordstrom, tipicamente tem 5 mil metros quadrados, é uma loja muito conhecida por vender sapatos, muitos artigos femininos, um quê de luxo, assim. A família Nordstrom ainda está comandando o negócio, mas eles começaram, obviamente, a fazer essa transformação digital e criaram o conceito de Nordstrom Local. Vocês estão vendo aqui uma loja pequena, não tem 40 metros quadrados, que foi bolada, concebida para fazer apoio às operações do mundo online. O que você pode fazer lá? Você pode retirar mercadorias compradas no online, pode devolver mercadorias compradas no online, pode fazer ajustes nas roupas, conseguir auxílio de uma estilista para ver se você está bacana nas roupas que você escolheu no site deles, consertar sapatos, eles são, como eu disse, super conhecidos por vender sapatos. Nessa loja especificamente, você pode lavar seu carrinho de bebê, é uma região com muitos bebês, vejo um exibidor aí mostrando já uma criança, e pode fazer doações de roupas. Praticamente não há itens em exposição nessa loja, é uma loja para suporte das operações do online. Então aqui vocês vejam um espaço ali para o estilista te ajudar, você fez uma pré-seleção de itens no site deles que você acha que fica bom para você, lá eles vão dar palpites e vão te auxiliar a finalizar a compra no online também. Então, o lounge para estilistas está aí nesse espaço. Outra coisa que você pode fazer é consertar as suas roupas ou ajustar as suas roupas, né? Barra, cintura, esse tipo de coisa. Deixa o produto que você comprou lá, aí depois retira com os ajustes necessários. Há também a opção de você retirar mercadorias online. A ideia de ter um porteiro, alguém para receber mercadoria, não é tão comum lá em Nova York, que é onde essa loja fica. Então, você pode fazer a retirada de mercadorias compradas online. O que chamou muito a atenção também é o jeito de atender e as facilidades que eles oferecem lá. Aqui, na foto da esquerda, vocês veem o pedestalzinho ali, que eles utilizam para fazer as marcações de barra, de cintura, para facilitar a vida do alfaiate. No meio, vocês veem a possibilidade de terminar o produto que você comprou com uma embalagem bacana para presente, então tem aí. E agora tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que é a possibilidade de você utilizar essa loja para fazer devolução de mercadoria. Mas não precisa ser mercadoria comprada necessariamente na Nordstrom. Você pode ter comprado em outros varejistas, desde que a entrega tenha sido feita pela FedEx, pela USPS ou pela UPS. São fornecedores lá de entregas nos Estados Unidos. Então, não importa se você comprou na Nordstrom ou não, se for entregue por um desses três, você pode simplesmente escanear o produto que está lá disponível e devolver dentro dessa caixinha lá, que é essa boca de lobo, sei lá, não sei nem como é que é o nome técnico desse treco, você devolve as mercadorias basicamente escaneando a etiqueta e colocando aí dentro. Tem também umas coisinhas bacanas, tem muito cachorro, muito gato, aí eles têm as comidinhas aí para os cachorros, uma aguinha para cachorro que não apareceu na foto que eu não tirei, e também você pode fazer uma ligação do online com o offline com os expositores, aliás, os poucos expositores que estão disponíveis lá na loja. Então, vou mostrar para vocês uma interação com aquele manequim. Tinha a criança de manequim e a mulher de manequim também, né? Vamos dar uma olhadinha no que eles andaram fazendo com isso e como isso está integrado nas operações de online deles. Gostei do look, né? Abro o aplicativo. O aplicativo agora vai reconhecer o item que está sendo exposto lá, já entrou na página do item e você pode iniciar a compra. Então, são coisas muito interessantes que estão fazendo com que um varejista que é de 1901 comece a se adaptar a esse novo mundo, digamos, que a gente está vendo. E nós estamos chamando esses varejistas, né, que não importa se nasceram no offline, mas que fizeram as adaptações, de organizações digitalmente integradas. Por quê? Porque os sistemas são integrados, os sistemas se falam.
Como os sistemas se falam de estoque, de banco de dados, de CRM, de faturamento se fala, o consumidor é reconhecido como único, porque ele quer se relacionar de verdade com uma marca, né? Ele não quer saber se é no telemarketing, no WhatsApp, no aplicativo, no site. Ele está se relacionando com uma marca que tem que reconhecê-lo como único. Esses caras, esses varejistas, né? Eles aprenderam que a gente compra de um jeito diferente hoje em dia, que a gente entra e sai de telas, busca e rebusca informações, recebe influência de todas as mídias possíveis e imagináveis, particularmente as mídias sociais. Esses caras, então, esses varejistas, eu dei 4 exemplos, combinam muito bem o online com o offline, de uma maneira que os americanos gostam de chamar de seamless, quer dizer, você não percebe as costuras nesses varejistas como um todo. Então, para provocar um pouquinho, é isso que eu queria tratar com vocês e deixar essa minha apresentação em formato de artigo disponível para vocês retirarem nesse link ou fazendo o escaneamento aí desse QR Code. Você vai chegar direto numa página que detalha bastante e coloca esses exemplos com mais riqueza ainda, vocês vão ter tempo de ler, utilizando esse QR Code, tá bom? Termino aqui minha apresentação, volto para a Suzana e saio da telinha. Obrigado, Maurício, por pilotar tudo aí. Muito bom. Essa questão da tecnologia permeando os negócios, né? Na verdade, a tecnologia fica por trás, mas o mundo offline e o mundo online se conectando de uma forma brilhante. E a gente vai ver aqui com o Marcos algumas coisas relacionadas ao Brasil, né, Marcos? Como é que nós estamos aqui no Brasil em função dessa conectividade, né? Desse mundo on e off vira uma coisa só. Isso aí. Bom dia novamente a todos. Obrigado aí, Suzana, pelo convite. Como o Maurício comentou, né, muito bom estar aqui com ele. A gente sempre se encontra lá nos eventos, lá na NRF. Nesse ano aqui, infelizmente, não tem, mas provavelmente estaremos lá no início de 2022. Eu acho que, assim, foi super interessante, né, tudo isso que o Maurício trouxe, né, todos esses exemplos, para que a gente entenda, né, essa questão de varejistas, né, ou empresas que nasceram no online, vêm para o offline, empresas do offline que têm que ir para esse mundo online. Então, esse conceito, né, do desenvolvido aí pelo Maurício, do digitalmente integradas, é super importante. Quer dizer, essa discussão que existia há bem pouco tempo, né, de online versus offline, isso praticamente não existe mais, né, e obviamente que a pandemia também acabou acelerando muito. Eu acho que todos nós aqui estamos acompanhando, né, uma evolução, e com certeza as empresas que estavam já também com projetos, já estavam mais preparadas. A gente pode, inclusive, ver pelos próprios resultados, né, e não só nos Estados Unidos, mas principalmente aqui no Brasil, que elas têm aí desempenhado muito bem. E nesse contexto todo, né, eu me lembro, eu acho que deve ser há uns 7 ou 8 anos atrás, ou algo dessa natureza, na própria NRF, teve uma apresentação lá no que a gente chama, nem é mais esse nome, né, de Big Session, na qual falava-se que as lojas físicas iam morrer, né? E, na verdade, isso é uma grande besteira. O que acontece é que, um pouco disso que a gente vai falar aqui, né, a loja física, ela continua, mesmo com todo esse crescimento, né, das vendas online, a loja física continua ainda e vai continuar sendo muito relevante, mas ela tem que ter, obviamente, um novo papel, né? Então, aqui é mais ou menos, nesse slide, é um compilado aí, né, não existe uma fonte única, e esse slide também é interessante porque ele vai evoluindo também, né? A discussão em torno da loja física hoje, ela é muito importante, né, para qualquer tipo de varejista, até porque, se nós pegarmos os próprios números, né, mesmo os números de 2019,
2020, no qual nós tivemos um crescimento muito forte do online, a gente vai ver que praticamente 95%, estudados aqui do Brasil, né, 95%, 94%, 95%, ainda acontece, né, nas lojas físicas. Só que, quer dizer, vários exemplos aqui que o próprio Maurício trouxe, né, e alguns aqui que eu vou apresentar depois, a gente percebe que essa loja física, quer dizer, aquela loja física que a gente pode até começar a falar, né, do passado, né, aquela loja física que não evoluir, que não considerar, quer dizer, esse novo ambiente de mercado, provavelmente, sim, ela vai morrer, né? E aqui eu coloco, né, alguns pontos, como esse novo conceito aqui, né, de loja física, e eu acho que pelos próprios exemplos, né, do Maurício, dá para a gente perceber claramente que um primeiro ponto é uma loja que tem que ser integrada, né, com os canais digitais. Acho que isso hoje, claramente, a gente vê isso evoluindo de uma forma muito rápida, né, e essa loja física, por exemplo, se tornando um hub logístico, né, então, comprar no online, retirar na loja física, né, ou como alguns varejistas aqui no Brasil já estão evoluindo para um modelo que a gente chama, né, do ship from store, né, que é você utilizar, inclusive, aquele estoque lá da loja física para atender esse cliente que comprou no online, ele vai se tornando cada vez mais essencial, né? Então, esse modelo do hub logístico a gente vê nas farmácias, né, no Magazine Luiza, por exemplo, que é o grande exemplo aqui, né, o grande ícone, mas até bem pouco tempo era o grande exemplo, continua sendo, mas hoje nós temos aí uma diversidade grande de empresas, né, exatamente evoluindo para que essa loja física ela realmente se torne um hub logístico. A questão da experiência, né, isso é essencial, porque pensem o seguinte, né, com toda a comodidade, com todas as facilidades desse mundo digital, né, com aplicativos e tudo mais, com anúncios, por exemplo, não sei se vocês acompanharam, eu não sei se foi ontem ou foi essa semana, né, o Mercado Livre, que é o grande marketplace que a gente tem aqui, fazendo entregas no mesmo dia, né, nas grandes cidades, quer dizer, isso eram questões que a gente via muito lá, né, lá fora, na China, nos Estados Unidos, lá com a Amazon, isso chegou aqui, isso está aqui no Brasil, né, e não é só o Mercado Livre, o Magazine Luiza, a B2W, todos têm a mesma proposta, né, então, daqui a pouco, quer dizer, a gente vai ter que querer ir na loja, certo? Então, as lojas, né, elas precisam trabalhar essa questão, né, quer dizer, ela precisa trazer uma experiência diferenciada. E aí entra um item bastante importante, que é o que a gente chama, né, em inglês, o frictionless, né, o atrito, né, traduzindo aqui, quer dizer, a questão da fila para pagar, né, vendedor mal-humorado, dificuldade para estacionar, dificuldade para encontrar um produto, quer dizer, tudo isso joga contra, né, a minha experiência ou a experiência de qualquer um quando se vai numa loja física. Outro ponto importante também, como o Maurício também mencionou, né, é exatamente essa questão da captura de dados, né, essa loja, ela não pode ser, ela tem que ser cada vez menos baseada na intuição, né, ela tem que ser baseada em dados, as decisões, né, tem que ser baseadas em dados, com relação a sortimento, uma série de outras questões, né. Com certeza, se vocês viram o exemplo ali da Nordstrom Local, claramente é uma loja que presta serviço ali, né? Ela serve como base ali para a Nordstrom, acho que em 2019, ela abriu
mega loja, lá uma flagship próxima ali do Central Park, e essas duas lojas que tem, né, a Nordstrom Local, por exemplo, ela serve como um local ali, uma plataforma de serviços. E essa loja também, né, ela vai se tornando também cada vez mais digital, né, menos aquela coisa de cartaz, mais telas. Quem tiver a oportunidade, nessa semana, inclusive, a loja não fica em São Paulo, fica em Valinhos, eu não sei se vocês chegaram a ver, que é os supermercados da Albem, né, que é uma rede ali de supermercados de Campinas, e eles abriram uma flagship em Valinhos, né, pretendo até visitar essa loja em breve, mas a gente vê muito isso, né, todas essas questões. Então, para trazer, né, exatamente esse contraponto, muitas vezes na própria NRF a gente fica com essa, ficava inclusive antes muito com essa coisa, mas isso é nos Estados Unidos, né, isso aqui é na China. Não, no Brasil a gente tem vários exemplos, né, então a própria Riachuelo aqui, com uma iniciativa lá no começo do ano passado, essa daqui especificamente, é a loja lá do Shopping Morumbi, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de fazer uma visita. Essa é uma loja, quer dizer, que eles estão replicando, né, esse modelo de loja, mas aqui pelas fotos dá para se perceber claramente, né, toda essa questão, quer dizer, de novas tecnologias, com novas ferramentas, melhorando a experiência de compra, né, a praticidade. Então, por exemplo, o próprio VM da loja, né, toda a ambientação, então, uma área aqui no canto direito superior, né, no qual o consumidor pode fazer, os clientes podem fazer uma customização, um locker ali, onde você pode, né, retirar os produtos na loja. Nessa loja em específico, né, foi a primeira loja no qual eles colocaram lá a Casa Riachuelo. A Riachuelo tem ampliado isso daí também, uma área ali de perfumes, né, de cosméticos. Claramente, né, esse é um modelo de loja que vai muito de encontro com tudo aquilo que eu acabei mencionando, né. Um outro exemplo aqui bastante interessante, essa loja, acho que ela foi lançada mais ou menos no meio, né? Ela foi reformatada, na verdade, já existia essa loja do Saint Marché ali no Villa Lobos, mas é uma proposta bem interessante, né? Quem conhece um pouco da rede, né, do Saint Marché, da proposta, né, de valor que eles têm e tudo mais, o público que eles atendem. É uma loja que, obviamente, né, vende todos os produtos lá relacionados a supermercado e tudo mais, mas é como se fosse um mercado premium ali. Eles têm ali um coworking, né, tem um sushi bar, tem um restaurante no qual as pessoas podem ir lá, uma padaria, você pode ir lá tomar café, ficar sentado ali trabalhando. Isso aqui remete até um pouco, né, o exemplo que o Maurício trouxe da Starbucks, né, que lá atrás, quer dizer, quando ninguém falava nisso, esse conceito do terceiro lugar oferecendo Wi-Fi, né. Uma outra tendência que tem aqui no Brasil, né, e fazendo esse link, né, com o que o Maurício também trouxe da Amazon Go, a gente tem aqui uma evolução grande, né, do que a gente chama dessas tais de unmanaged stores, né, que são as lojas autônomas. Então, o Hirota, até fazendo aqui uma correção, né, eles estão expandindo rapidamente essas lojas para dentro de condomínios, né? Então, aqui o número está 30 lojas, mas, na verdade, hoje eu fui consultar, já são 45 lojas, né? Que são modelos, né, de 20 a 30 metros quadrados, aí, com mais ou menos 500, 700, 800 SKUs ali de itens, e muito focado, né? Com uma análise muito forte de dados para comportamentos daquele público, né, daquele condomínio.
Então, nesse sentido, isso tem se expandido também, né? Com certeza, vocês já devem ter ouvido falar na Zait, né? Que foi uma das precursoras, começou com uma loja lá em Vitória, lá no Espírito Santo, né? Depois abriu uma loja aqui em São Paulo, ali acho que na João Cachoeira, né? E com esse modelo também agora foi com o modelo de franquias, tem expandido. O próprio Carrefour, né, fazendo esse teste, isso daí é naquele coworking, eles têm 2 lojas dessas hoje. Ali na região de Campinas também um enxuto aqui, que hoje está expandindo também rapidamente, né? E a ONI, né, que já está espalhado isso por alguns estados aqui do Brasil, e tem aí planos bastante ambiciosos aí de lançamento desse tipo de loja. Então, quer dizer, só fechando, né, eu acho que esse conceito, né, essa questão da loja física, volto a dizer, ela vai continuar relevante, né, tanto que a gente vê vários formatos, né, várias empresas que realmente nasceram no online, precisam, e a gente vê essa necessidade, mas ela realmente vai ter que se transformar. Ok? Então, a gente fecha por aqui e abre para as perguntas agora, Suzana. Isso, Marcos, super obrigada. Se você puder dar um stop na apresentação, isso, aí ficamos nós 3 aqui. Super obrigada, Marcos, muito legal, Maurício. Acho que nós vimos aí, né, algumas coisas que vocês disseram. A gente viu diversas ideias, diversos formatos de lojas, e acho que é isso, né? A loja que não evoluir realmente morre, e não é porque alguém quer, é porque o consumidor exige mesmo, né? A gente, como consumidor, quer realmente isso. Eu tenho algumas perguntas aqui, vamos começar por elas. Então, vamos lá. Marcos, você mostrou aí uma imagem da Riachuelo no shopping que tinha os lockers, né? Que é um modelo também que se chama BOPS, né? Que é o Buy Online, Pick Up in Store. E a gente vê a Riachuelo com N lojas, tem uma pergunta aqui que veio, como é que a gente faz essa mistura de loja de shopping, loja de rua, então a gente tem N formatos de lojas, e, por exemplo, esse modelo BOPS é algo que, em princípio, todas as lojas podem receber, né? Afinal, você coloca uma área ali que tem os lockers. Como você vê que os varejistas estão tomando essas decisões de onde colocar esse tipo de diferenciador, que poderia ser, por exemplo, esses lockers? Como é que funciona isso? Todas as lojas recebem, só algumas? Aqui, Suzana, a gente precisa lembrar também que não são só necessariamente os varejistas que acabam implementando, né? Então, por exemplo, a própria Ipiranga, né, tem um projeto de ter também esses lockers. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Amazon tem milhares desses lockers espalhados tanto em loja física, como também em condomínios. Por exemplo, você vai em universidades nos Estados Unidos, eles têm lá um local só para se receber esse tipo de mercadoria, entendeu? Então, eu acho que, assim, pode ser uma iniciativa do próprio varejista, certo? Como podem existir outras empresas. A gente vê já até no metrô de São Paulo, no metrô do Rio de Janeiro, algumas iniciativas como essa, de startups, de empresas colocando esse tipo de serviço, né, para que qualquer varejista possa utilizar. Eu acho que antes de tudo isso, né, é importante a estratégia, né, a questão de realmente, né, eu pensar em como integrar esses dois mundos e usar essa funcionalidade da melhor forma possível, sempre focado em quem? No cliente, né? Em quem vai utilizar esse tipo de serviço para ver se existe realmente aderência e assim sucessivamente. Maurício, agora eu me lembrei, acho que umas coisas suas que eu vi, mas se não for, enfim, aí o Marcos complementa, mas eu tinha visto ano passado a questão do Walmart, né, como ele se aprimorou nessa questão da conexão físico e online, e como ele foi colocando essa questão do BOPS nas lojas dele, e aí eles falavam que, em comparação com a Amazon, que ela não tem essa capilaridade física, então ela precisa fazer o que o Marcos falou, fazer parcerias com postos de gasolina, enfim, com outros lugares físicos para colocar os lockers. Já o Walmart sai na frente, porque ele tem milhares de unidades físicas onde ele pode colocar isso à disposição do consumidor, né?
Como é que você vê essa questão de quem já está com esse mundo físico mais pulverizado versus quem ainda não está, para a gente levar essa conectividade para o consumidor? Eu acho que, assim, é sempre uma questão de conveniência, né? O consumidor vai sempre pensar se é mais fácil A ou B, né? Se eu estiver pensando no Walmart, por exemplo, em que eu poderia fazer toda a pré-seleção de mercadorias e passar em 2 minutos, eu eliminaria a parte chata da compra, né? Que é ficar percorrendo a loja com o carrinho para cima e para baixo, e agrego facilidade, agrego conveniência, só passando numa loja e retirando as mercadorias. Então, acho que para algumas categorias faz um baita sentido que você tenha isso espalhado por todos os cantos. Consideraria também o custo do consumidor se deslocar até esses lugares. Então, por exemplo, se esse ponto de pick-up for dentro de um shopping center, que está custando quase R$20 para estacionar, dependendo do que o consumidor comprou, talvez fosse mais, e ele vai fazer essa conta, interessante pagar isso em frete. Eu acho que vai sempre depender da categoria, do tipo de compra, do valor da compra, tem uma série de variáveis aí que acho que a gente deveria considerar quando estabelece essas políticas. O Marcos falou de uma coisa muito legal, estação de metrô, né? São lugares que a pessoa já está de passagem, né? Então, se a gente tiver a possibilidade de implementar essas coisas lá, eu acho que vai ser muito forte, muito poderoso. Eu consideraria esses aspectos. Mas, uma coisa que a gente tem que pensar, você falou da rede do Walmart, né? É que talvez as redes físicas sejam grandes demais para esse novo mundo, né? Ou elas sejam não só grandes em termos de pontos, mas grandes até em termos de tamanho, né? Então, a gente precisa começar a pensar isso também quando estiver desenvolvendo novas localizações para as lojas físicas. Perfeito. Aí você já lembrei da Nordstrom, que você mostrou a Local, né? E o Marcos falou que ali perto tem uma flagship, mas eles abriram uma loja bem menor, você falou 300 metros, não foi? Não, tem uns 40 metros. 40 metros. Pequenininha, daquelas de shopping aqui do Brasil. Então, isso te permite muito mais flexibilidade de você implantar essas pequenas lojas, realmente sendo uma coisa, você monta uma coisa muito mais capilar, né? Você acha que é uma tendência realmente esse tipo de loja que oferece muito menos produto e mais serviços? Essa é uma tendência que não só eu tenho visto na NRF agora desse ano, que foi virtual, foi muito falado isso, né? De que a gente talvez tenha que pensar em menor quantidade de mercadorias e mais opções de serviços, acontecendo dentro das lojas físicas. Mesmo porque você pode usar a prateleira infinita, né? Então você tem a possibilidade de demonstrar uma geladeira e aí depois uma física, e as outras são basicamente variações sobre o mesmo tema, né? Eu não preciso ter os 5 modelos do mesmo modelo principal da Brastemp, posso ter um e depois vou mostrando as variações no digital. E com facilidades digital incríveis, né? Realidade aumentada. Eu finalmente vou conseguir descobrir o que é uma geladeira de 350 litros, né? Vou poder visualizar 350 litros de comida dentro da geladeira com realidade aumentada. Então, acho que usando essas tecnologias, a gente consegue oferecer mais serviço para o consumidor ainda. Muito bom. Vou pegar algumas perguntas aqui de um Maurício também, que está nos assistindo. Ele pergunta o seguinte: estamos falando das gigantes. Agora, como vocês veem as pequenas e médias empresas nisso tudo? Quer começar, Marcos? Olha, eu acho que assim, obviamente que existe principalmente para o pequeno, tá? A média, ela já tem algum porte, já tem mais recursos, né? Eu acho que independente de qualquer coisa, o pequeno ele tem que entender que o mundo se digitalizou, tá? E se digitalizou muito mais agora por causa da pandemia. O quanto esse comportamento vai permanecer é uma incógnita para todo mundo, certo? Porque as pesquisas indicam e que parte, depende da categoria, depende de uma série de questões, mas vai permanecer. Eu acho que, assim, nesse aspecto, né, por exemplo, pegando aqui o próprio Brasil, né, a gente sabe que hoje quase que 100%, né, acho que o último dado, 98% dos smartphones têm o WhatsApp instalado. Então, o WhatsApp ele se tornou uma ferramenta, eu não preciso ter um site, eu sou lá o pequeno, eu não preciso ter um site, eu não sou integrado, todas aquelas questões que a gente viu, mas eu preciso sim, com certeza, ficar atento a isso no comportamento do meu cliente, né? E uma opção como essa do WhatsApp, hoje existem N ferramentas muito acessíveis
que você lá, o pequeno, ele pode começar também a vender nesse online, dar os primeiros passos, vão ter alguns problemas, né? Eu acho que essa questão da logística ainda aqui no Brasil é um fator muito complicado. Lógico que quem consegue fazer isso muito bem são os grandes, a gente ainda depende de correio, muitas vezes, né, em algumas situações, mas eu acho que não dá para ficar parado. Eu preciso me atualizar, eu preciso correr dentro, obviamente, das minhas possibilidades, mas o WhatsApp, assim, para não me alongar, claramente é uma ferramenta possível de ser utilizada por qualquer um. E só para complementar, quando veio a pergunta, a primeira coisa que me veio à mente foi o WhatsApp mesmo, né? E aí agora a gente tem algumas coisas para os pequenos muito legais. Tem Pix, né, Marcos? Pix é muita facilidade para vender, né? Tem uma experiência que eles podem fazer nos próprios marketplaces, né? Você tem Mercado Livre, né? Eles provavelmente vão vender a alma para esses marketplaces, mas é uma maneira de fazer uma experiência, né? Ver como as coisas funcionam. E redes sociais, tem muita coisa que você pode fazer por rede social. Você pode vender pelo Instagram, pode vender pelo Facebook. Tive uns alunos aí que estudaram o caso da Pets, eu não sei se vocês conhecem, são 2 lojas só de hambúrguer. O cara é show, ele faz, assim, publicações muito espontâneas no Instagram, né? Tem muito mais seguidores que as grandes redes, e aí ele sozinho, basicamente, né? Ele é a estrela, né? Um que é um pouquinho maior, mas que trabalha muito redes sociais, falando de alimentos ainda, é o Debete. Então, ele também é a figura, né? Ele, o Rogério lá, ele é a peça-chave para criar tudo isso em negócios que são muito menores do que qualquer um desses médios que a gente comentou aqui. Então, acho que o recado do Marcos é super correto. Se mexe, meu amigo, porque alguma coisa você tem que fazer. Ficar sentado de braço cruzado não vai dar nada, não. E vocês mostraram tipos de tecnologias que não são caras, né? Existem diversas soluções de WhatsApp, pode ser desde a mais manual, digamos, até já soluções que startups estão desenvolvendo, né, para que os lojistas conectem as poucas lojas, caso eles tenham poucas, se conectem com o consumidor sem grandes investimentos. Falando ainda em investimentos, o Jefferson pergunta assim: concordo com a adaptação e integração do físico e o digital, porém, com todos os investimentos, a loja tem resultado no bottom line positivo? Eu acho que talvez ele esteja falando dessas lojas lindas, maravilhosas que eu mostrei, né? Eu acho que a visão não é por loja. Esses casos são peças de marketing, eu diria, né? Elas funcionam muito mais como peças de marketing. Então, o pessoal estava mostrando a loja da Nike na Quinta Avenida, né? 5 andares, cheio de telas. Provavelmente aquela loja não se paga, mas ela colabora para a imagem de marca como um todo. Então, eu acho que se visualizar como verba de marketing, essas lojas fazem sentido, mas você tem que pensar nos pedaços que foram implementados nessas lojas, que podem ser replicados de maneira rentável no resto da loja como um todo. Então, esse clique e retire, você pode ter numa Centauro, por exemplo, aquela mega loja que eles fizeram lá na Paulista com a Pamplona, nem todas vão ser daquele jeito, mas todas vão ter o clique e retire, entendeu? Então, acho que é um pouco disso que a gente tem que pensar. Usar esses exemplos para inspirar e não para falar, eu não tenho dinheiro. Não, tenta fazer alguma coisa que caiba no seu bolso e que funcione como divulgação também. E aí também, quer dizer, dentro do possível, precisa, quando se pensa nesse novo papel da loja, né, aquelas métricas antigas, elas começam a não fazer mais sentido. Né, aquela coisa, venda por metro quadrado e por aí vai, que a gente tanto fala. Por quê? Porque a gente sabe, né, e não é a gente sabe, quer dizer, você pega muitos dados do próprio Google, que muitas das decisões que acontecem lá na loja, elas foram influenciadas antes no digital. Então, o que o Maurício falou de jornada de compra, quer dizer, as pessoas normalmente, né, vão evoluindo para isso. Você vai fazer uma pesquisa na internet e muitas vezes ela chegou ali na loja com aquela decisão tomada, então, quer dizer, como mensurar isso? Como que realmente essa venda vai entrar nessa avaliação, né, se a loja é rentável ou não é rentável? A gente já viu exemplos, né, de estudos que são feitos, que aquela loja não era rentável, mas como o Maurício falou, né, para o todo, ela é interessante, porque ela está num ponto específico, que ela serve para retirada, ela serve para uma série de outras questões que tem que ser analisadas, não nessa visão daquela loja em específico, daquele ponto comercial em específico, mas no todo, na estratégia da empresa.
E só para complementar rapidinho, uma coisa bacana do digital é que você pode restringir a área de alcance dos seus anúncios, né? Quer seja no Google, no Facebook, no Instagram, em função da geografia. Então, pensa na tua área de influência, a Suzana sabe disso super bem, ela sabe tudo de área de influência, pensar na sua área de influência e só focar a tua mídia ali, né? Você não precisa sair por aí gastando dinheiro feito um maluco. E dá para medir as conversões de um jeito bem legal, né, Marcos? A gente não consegue ainda medir tudo de tudo, mas tem relatório no Google, não me peça, por favor, para dizer qual é agora, que vai mostrando quantas pesquisas a pessoa fez antes de finalmente fechar a compra, né? É um caminho doido, um caminho assim que é imprevisível, mas que você consegue ter lá mensurado nos relatórios do Google. Essa parte de dados, né, tem crescido exponencialmente. Quando a gente fala de tecnologia, você registra tudo, né? Então, a nossa vida está registrada de ponta a ponta. Aí o Marcos mostrou aquelas unmanned, né, as lojas totalmente, né, tecnológicas, e ali o volume de dados gerados é absurdo, né? A gente tem uma série de clientes nossos, e além do volume de dados que elas geram, elas precisam também de boas informações para tomar a decisão de onde esse tipo de loja vai ser localizada. Então, a gente tem uma série de clientes nossos que estão abrindo esse tipo de unidades, e aí se muda, né? O pessoal perguntou aqui, tem shopping center, loja de rua, e o Marcos mostrou a foto lá dentro de condomínio, né? Então, começam a aparecer outras localizações, né? Como é que vocês veem nesse contexto? O Maurício falou um pouco, mas assim, essa questão de ser data-driven, né? De ter os dados para tomar a decisão, aí também, aproveitando a pergunta aqui, sempre pensando nos grandes e nos pequenos, né? Como é que funciona essa massa de dados todas? Vocês veem que é um caminho sem volta? A questão da intuição no varejo sempre foi muito, né, forte, né? Como é que vocês estão vendo as empresas brasileiras, principalmente, lidando com ser data-driven, vezes o feeling, a tomada de decisão baseada em dados? Como é que vocês têm visto isso? Assim, na minha opinião, isso, novamente, é fácil de se fazer? Não. Se a gente for pegar a grande massa dos varejistas, né, que são pequenos, muitas vezes ele não tem cadastro do cliente, né? Então, o buraco, às vezes, com certeza, é mais embaixo, né? Mas, como o Maurício falou, eu acho que todas lógico que isso custa, né? Você precisa ter formas de equacionar, de conseguir analisar mais um Google, um Facebook, essas mídias. Um exemplo aqui, tá, de uma tecnologia hoje que é bem acessível para qualquer tipo de varejista, medidor de fluxo, né, de loja, para você conseguir identificar quais que são os períodos, né, de maior movimento, que eu preciso ter uma equipe mais preparada, quais que são os dias, os horários. Eu acho que, de novo, não tem volta, né? Não tem como a gente falar, vamos retroceder. Obviamente que eu não sei, né, o público que está assistindo aqui, provavelmente tem gente de todo lugar, né? Isso é muito mais urgente numa grande cidade, né, num local. O Brasil é muito grande, né? Existem vários Brasis aqui, né? Mas tudo isso que a gente está falando, eu acho que, assim, vai ter que ser feito, vai ter que ser analisado. Se não é agora, eu preciso já ir me planejando, porque o digital não vai retroceder. E acho que só para reforçar o que o Marcos falou, pensando nos pequenos, né? Faz só uma experiência. Tenta comprar palavras-chave no Google e começa a se mexer e tentar aprender um pouco dessa ferramenta. Não é difícil, até eu consigo comprar. E tenho os relatórios, vejo os relatórios, eu tenho certeza que eu não consigo usar metade do que eles oferecem. Mas já dá para ter umas ideias muito legais, né? Se você cruzar suas palavras-chave com dados que você obtém no ponto de venda, fazer os testes AB, que parece coisa de cientista maluco, põe a mercadoria aqui, põe a mercadoria lá, vê como funciona mais, que tipo de gente pega a mercadoria, quando gira mais, quando vende mais. Eu acho que a gente tem que entrar no mundo dos dados. Esse negócio da intuição, eu acho que faz sentido, né? Porque tem muito de lógica, né? De quem fica do lado do quê, o que a gente expõe perto de
quê. São coisas que a prática vai dizendo para a gente. Mas chega um momento que tem decisões que já não mais seguem esse caminho, porque as pessoas começaram com a jornada de compras nova a serem influenciadas por milhares de outras coisas, você nem sabe por que as pessoas compraram. Se eu tivesse uma loja física agora, eu não entenderia por que eu, antes dessa sessão aqui, comprei 6 garrafas de vinho, porque apareceu um banner no wall, falei, nossa, que bacana. Aí eu peguei o Vivino, para ver se aquele vinho era bacana, estava bem cotado, e falei, olha, quer saber, eu vou fechar essa compra aqui, comprei. Que caminho é esse? É um caminho doido, é um caminho influenciado por mídia social, por internet, sem eu pisar na loja. Então, assim, se você fizer um pouco de experiência, você vai começar a ver o que funciona e o que não funciona, mas tem que entrar, tem que brincar um pouco, senão você não aprende a jogar. Muito bem. Teve 2 perguntas aqui relacionadas à área da saúde. Vou pegar uma delas do Tiago. Ele coloca o seguinte: o varejo da área de saúde já possui práticas tecnológicas como as apresentadas? Se sim, se vocês conhecerem, vocês podem citar alguns exemplos? Tem algo que vocês lembrem? Saúde, ele não deve estar falando de farmácia, não. Porque se for farmácia, eles estão cercando a nossa vida agora, né? Os caras sabem tudo da gente. A Vitória falou do setor de saúde, ela especificou um pouco, ela colocou a seguinte: como as tendências do varejo irão refletir na saúde? Ela mudou um pouco, ela colocou consumo de bem-estar, experiência com médicos e dentistas. Tá. Não sei, Maurício, quer dizer, vamos pegar só um paralelo, tá? Tudo bem que é outro mundo, é outra penetração de internet, a gente tem toda a questão dos super apps e tudo mais, mas na China, hoje, né, você faz agendamento, você não precisa, você faz você já tem lá, inclusive, empresas bem grandes que fornecem todo tipo de situação de saúde, de aonde você agendar até exames clínicos, de você agendar um médico, você agendar tudo pelo aplicativo, entendeu? De novo, é um outro conceito, né? É um outro local, na verdade, não conceito. Mas, assim, na minha opinião, eu não tenho nenhum exemplo específico disso, mas eu acho que também é uma área que tem que evoluir e vai evoluir da mesma forma, né, que o varejo ali, por exemplo, varejo alimentar, até bem pouco tempo atrás, 2019, não é muito tempo atrás, na própria NRF você falava com o pessoal, todos do varejo alimentar, mas não, isso aí é coisa para o futuro, isso aí a gente tem projetos, aí chegou a pandemia, explodiu o negócio, todo mundo correu atrás. Então, eu acho que hoje qualquer setor, qualquer área vai ter que buscar soluções, né? Só para complementar, o que eu vejo bastante pessoal usar agora são aqueles smartwatches que acabam monitorando o seu sono, sua pressão, e tem um monte de coisa aí que você pode pendurar no seu corpo para verificar o seu estado de saúde, por exemplo, né? Imagina agora você começar a cruzar tudo isso com um cadastro central, com alguma coisa que foi feita anteriormente, e aí você começa a fazer a sugestão de dietas mais adequadas, a sugestão de exames, né? Tem uma barreira ainda que eu diria que até de dados pessoais, que isso pode estar envolvido, mas se fala há um tempo lá na indústria de saúde que a gente deveria ter um cadastro geral, central, sobre a pessoa, né? Sobre tudo, todos os hábitos que ela tem, os remédios que ela tomou, os médicos que ela passou. Se você for, por exemplo, entrar no Delboni hoje, você tem o histórico dos seus exames todos lá, né? Imagina agora as indústrias cruzando tudo isso para o bem, pode ser para o mal também, né? Tem que tomar um cuidado danado com relação a isso. Mas se a gente começar a cruzar esses dados também, dá para não só vender coisas, mas facilitar, melhorar a vida das pessoas, né? Então, respeitados os limites da privacidade, eu acho que dá para fazer coisas legais nessa área. Muito bom. Bom, nessa parte de privacidade, a gente falou de data-driven, está totalmente conectado, né? LGPD e uma série de questões. Pessoal, acho que a gente está chegando ao final aqui, então a gente tem um minutinho para fechar. Se vocês quiserem dar um resumo, assim, pensando nessa questão do novo varejo, omnicanalidade, as questões da localização também, aí, se vocês quiserem dar um fechar, eu agradeço.
Legal. À vontade, Maurício, você começou e eu fecho. Não, eu acho que assim, eu acho que já falei um pouco, mas acho que a grande mensagem que poderia ficar para as pessoas, então 108 pessoas, olha que legal, 108 pessoas, é que se você não está brincando ainda com os dados, comece a brincar. Eu acho que é fundamental começar a sair dessa coisa da intuição pura. A intuição funciona, mas vai fazer conta, vai fazer experimento, faz teste AB, experimenta as mídias sociais, tenta medir todas essas coisas, vê o que provoca mais reação, menos reação nas mídias sociais, brinca um pouco, mede, né, compra aqueles medidores de tráfego para sua loja, tem um monte de dados aí que podem ser trabalhados que eu estimularia as pessoas a fazerem. Isso aí. Eu acho que tudo aqui foi super rico aqui a discussão, né? Todas as perguntas, inclusive, bastante interessantes. E só para fechar, não fique parado. Começa a olhar, começa a ver o que está acontecendo, porque surgem modelos novos a cada dia. Nesse segmento de varejo alimentar é impressionante. Acho que todo mês tem alguma coisa nova, entendeu? Ou uma forma, na semana passada, não é no Brasil, mas só para me não alongar, quer dizer, dentro de algumas comunidades, quer dizer, eles têm alguns intermediários que fazem a ponte, fazem a última milha, que a gente chama, entregando esses produtos alimentares para dentro, né, daquela localidade, naquele bairro, entendeu? Então, acho que assim, surge... É impressionante, quer dizer, a tecnologia, ela proporciona, obviamente que alguns desses modelos, na minha opinião, não se pagam e no futuro a gente não sabe como isso vai realmente se viabilizar, mas fica atento, tá? É esse exemplo das lojas em condomínio, nunca ninguém pensou nisso, daqui a pouco você vê, tem 50 lojas, 100 lojas, 200 lojas, e a gente precisa ficar atento. Muito bom. Agradeço muito. Essa parte dos condomínios, inclusive, ela não pode ficar parado, né? A gente na Geofusion também não está parado, então a gente está tendo que correr atrás de uma série de informações de mercado, por exemplo, os condomínios, potenciais de consumos mais diferentes por quarteirão do Brasil, enfim, tudo para poder suprir o varejo, as indústrias de bens de consumo também, a decidirem, né, entre esse escopo enorme de possibilidades que existem, né, onde colocar, né, essas tipologias diferentes, né, como atingir o consumidor de uma melhor forma. Então, super obrigado para vocês, espero vê-los novamente, todos juntos aqui. Para quem está nos assistindo, o Alex já colocou que a gente vai disponibilizar a gravação, acho que até amanhã deve chegar no e-mail de vocês. Fiquem de olho nas nossas redes, no blog, a gente sempre tem conteúdos inéditos, novos webinars também. Agora eu vou passar um pequeno vídeo sobre a Geofusion, para que vocês nos conheçam um pouco melhor. E é isso, pessoal. Tenham um ótimo final de semana e até a próxima. Muito obrigada.